E gente, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo no nosso já tradicional Gustavo Lopes e você. Percebam que essa semana estamos em horários diferenciados. Não tivemos o nosso encontro na terça-feira às 11 horas e não teremos amanhã às 11 horas. Então, hoje às 17 horas e amanhã às 20 horas. Lembrando que a gente vai ter uma convidada muito legal, muito especial, muito diferente, que é a doutora Paula Veloso. Ela, que é fundadora do movimento Colheres de Pau. Ela que foi vítima de violência doméstica e que vai compartilhar com a gente a experiência dela e trazer aí uma série de dicas e informações para as mulheres que porventura tenham tido o dissabor da reprovável violência doméstica. Hoje, agora às 17 horas, o nosso convidado, até avisei para ele que eu ia atrasar um pouquinho, me atrasei, até achei que ele já estaria online. O nosso convidado de hoje é o advogado trabalhista João Henrique Chen, confirme com ele como é que pronuncia, Quiminazo, que é um combativo advogado trabalhista desportivo, muito conhecido pelas demandas importantes e relevantes envolvendo atletas. Ele foi advogado, inclusive, do Bom Senso Futebol Clube. Ele ainda não entrou, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Vou chamá-lo aqui, João. Vamos lá. O pessoal vai entrando, vamos convidando seus amigos aí. Clica aí nesse aviãozinho. Tá aí o Quiminazo, vamos lá. Então, como eu dizia, o Quiminazo é um combativo e conhecido advogado do direito esportivo, muito conhecido pelas demandas envolvendo atletas de futebol no âmbito laboral. Muito boa tarde, seja bem-vindo. João Quiminazo, que alegria estar aqui junto com você para a gente fazer uma resenha. Eu até fiz questão de colocar o tema de maneira bastante informal, né? Causos da justiça laboral desportiva. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Gustavo, tudo jóia? É um prazer falar com você. Desde que você começou com essa história de live, eu estava esperando ser convidado. Aí, a hora que eu percebi que eu não ia ser convidado, eu me convidei. Eu fui lá e falei, Gustavo, eu quero fazer uma live com você. Senão, minha vez não ia chegar nunca. E fico muito feliz, é bacana bater um papo com você, falando de forma informal mesmo. Quem te conhece sabe que você tem todo o conhecimento jurídico, todo o conhecimento técnico, mas consegue transmitir isso daí de uma forma informal, um bate-papo, de forma descontraída. E é muito bacana falar contigo. Eu agradeço. Na verdade, já faz tempo que eu queria te chamar. Tem muita gente que eu quero chamar. Eu vi o Davidson Malaco aí também, eu quero convidá-lo em breve. Eu estou pegando um pouquinho de cacife ainda para poder conversar com vocês. É verdade. Quiminazo, cara, como eu te disse, eu gosto dessa pegada informal, e vamos tocar nessa pegada informal. Eu queria que você comentasse com a gente. Eu te acompanhei em algumas ações bem interessantes, e a sua expertise é o direito laboral desportivo. Mas tem um caso que repercutiu na imprensa, que é do Souza, que ele parece que teve um mandado de prisão contra ele dentro de campo. Como é que conta essa história pra gente? É um caso curioso, eu não faço a parte criminal diretamente, eu precisei contar com a ajuda de um parceiro. O Souza virou um grande amigo, é um cara fantástico, um cara nota 10, engraçadíssimo, e ele me autorizou a falar disso. Inclusive eu fiz uma live com ele que nós comentamos desse episódio. Ele estava no Brasiliense, dentro do vestiário para entrar para uma partida pelo campeonato, acho que estadual, e apareceu um mandado de prisão lá por uma questão tributária, uma questão fiscal dele. Me parece que um antigo contador dele recebia as intimações da Receita e não passava adiante, e aí a Receita entendeu que ele estava praticando algum crime de
de sonegação fiscal, porque ele não respondia a nenhuma intimação, não fazia nada. E a Receita, quando tentava localizar eles, o Souza, mais para o final de carreira, ele mudou muito de clube. E essa é a realidade do futebol, eu sempre digo. Um atleta que fica 2, 3, 4 anos no clube não é o normal. O normal é o atleta, a grande maioria, ficar 3, 4, 5 meses em um clube, mais 5 no outro. E o Souza estava mudando muito. Ele rodou ali o interior do Rio Grande do Sul e Brasília. Ele ficava nesse vai e vem. E a Receita entendeu que ele estava se ocultando e a polícia entrou no vestiário, acho que sem nenhuma dó. Enfim, um sujeito que estava ali trabalhando, sem tato até, eu acho, para tentar conduzir a situação de uma forma mais suave, dentro do vestiário, com todos os colegas de equipe. Eles deram voz de prisão ao Souza, fizeram questão de algemar o Souza. Volto a dizer, eu não faço a parte criminal, eu não tenho tanta competência, eu não tenho nenhuma competência para dar palpite. Mas acho que um sujeito que está trabalhando, um sujeito público, um sujeito conhecido, que não vai oferecer nenhum tipo de existência, poderia se chamar ele de canto, conversar, não expor ele na frente de todo mundo. Enfim, ele foi preso. No mesmo dia a gente fez uma manifestação no processo, entramos com habeas corpus. E graças a Deus a gente conseguiu a liberação dele, então ele passou só uma noite na cadeia, foi um susto violento, mas ele conseguiu contornar toda essa situação. E depois, ao longo até do processo tributário que correu ali, a gente comprovou que, na verdade, não tinha nenhum tipo de sonegação. A gente comprovou que ele mudava de cidade por conta do trabalho dele mesmo, que teve um problema ali com o ex-contador, e ficou tudo resolvido. Ele foi preso no vestiário antes de entrar para o jogo, é isso? No vestiário, quando estava se trocando antes de entrar para o jogo. Caramba. E aí, a polícia já chega com mandado de prisão? E um pouquinho de tato, acho que da polícia, né? De chamar ele de lado, chamar o diretor do clube e falar, olha, nós temos uma situação aqui com um atleta de vocês, tem como chamar ele para um expor. Eu acho que é completamente desnecessário isso daí. Mas ele foi na frente de todo mundo. Aquela hora que os jogadores estão no vestiário se trocando, a polícia entrou, quase que invadiu o vestiário. Eu não posso dizer que invadiu porque não teve resistência para a entrada deles. Mas eles foram com tudo e prenderam o Souza ali no meio de todo mundo, no meio de todos os companheiros. E ficou todo mundo sem saber o que era, na verdade. No primeiro momento ninguém sabe o que ele fez, se ele cometeu um crime efetivamente, se ele não cometeu, qual que é a gravidade desse crime. Enfim, fica todo mundo assustado. Quem me ligou, eu me lembro que a esposa do Souza me ligou e ela nunca tinha me ligado. E quando caiu a segunda ligação dela, eu imaginei que pudesse ser alguma coisa grave. Então atendi na hora e ela me disse que o Souza estava preso, mas não sabia o porquê, não sabia como, não sabia nada. Aí ela conseguiu ali rastrear os dados do processo e a gente conseguiu contornar a situação. Que coisa. Voltando para a justiça do trabalho, que aí sim é a área que você deita e rola, eu queria que você contasse para gente o caso do Pato, o processo do Pato. Eu sei que o Pato, inclusive, é seu amigo pessoal. Eu queria que você contasse para gente o caso do Pato. Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Quibinazo, manda aqui na interrogação que a gente vai fazer. Legal. Antes de falar do caso do Pato, posso te dar uma notícia que eu estava vendo agora, Gustavo, que me assusta absurdamente? Eu li uma notícia que saiu no UOL, todo mundo aí pode procurar, de que os clubes montaram uma lista negra dos jogadores que fazem pedidos, segundo o entendimento dos clubes, absurdos, para que esses jogadores não sejam mais contratados. Isso, para mim, é algo surreal. Acabou de sair essa notícia. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, até imagino que seja. Eu prefiro acreditar aí na lealdade do jornalista na hora de transmitir a informação. Do UOL, claro. Mas é assustador, Gustavo, esse tipo de postura. E aí, posso falar mais adiante, mas a gente percebe que um dos focos da notícia, até, e talvez dessa reunião, é a ação do Paulo André contra o Corinthians. Ou seja, como que um clube pode julgar um pedido absurdo, sendo que o Poder Judiciário, em primeira e em segunda instância, decidiram favorável ao jogador? É um absurdo isso daí. Para mim, assim, não tem lógica nenhuma. Eu acho lamentável essa postura. Enquanto todo mundo não entender que o futebol é um só, que não existe
futebol sem jogador, não existe futebol sem clube, não existe futebol sem torcedor, a gente não vai sair do lugar. Acho que o grande problema da época do bom senso foi que o bom senso não conseguiu, o grande defeito, ali me pergunta qual foi o grande defeito do bom senso, foi não ter conseguido passar isso de uma forma tão clara, que o objetivo do bom senso era um futebol geral, não um futebol para A, B ou C. E as pessoas não entendem isso, cada um acaba olhando o seu próprio umbigo e segue aí o barco da pior maneira possível. Por isso que a gente está do jeito que a gente está, e a tendência do futebol não vejo perspectiva, infelizmente. Antes até da gente falar do Pato, então, o Paulo André está no Atlético Paranaense agora na comissão técnica, esse é o dirigente do Atlético Paranaense. Ele é diretor de futebol lá. Algum diretor, não sei qual é. Não sei qual é a denominação exata, é diretor de alguma coisa lá. Tá. E aí, ele jogou grande parte da carreira dele no Corinthians e ele demandou contra o Corinthians. E o que ele pede que o Corinthians tem, quer dizer, o mundo do futebol, no caso dos clubes, está entendendo como abusivo? E ele ganha em primeira e segunda instância. Cara, o Paulo André, ele entra com uma ação, e aí era uma convicção pessoal dele, uma questão particular ali que você até tinha me perguntado, João, você pode falar de tudo? Eu posso falar de tudo, talvez essa questão particular vai ser a única que eu não posso falar. Mas claro, não, fica à vontade. Mas uma convicção pessoal dele, sim, de que ele não conseguia entender o porquê que, e isso era muito atrelado à época do bom senso, surgiu na época do bom senso, o porquê que o atleta não consegue ter um dia de descanso por semana. Se todo trabalhador tem um dia de descanso por semana, e a gente fez diversas reuniões nesse sentido, e eu tentava colocar, não a questão só jurídica, mas a questão social, a questão familiar, a questão fisiológica do um dia de descanso por semana. Porque o atleta ele precisa cumprir os compromissos dele familiar, brincar com o filho, dar atenção para a esposa, pagar as contas, passear no shopping. E nenhum atleta tinha um santo dia de descanso. E óbvio que é um problema do calendário. Só que o Paulo André tentou brigar contra o calendário na época do bom senso e não conseguiu. Então, como alternativa, surgiu essa questão do processo contra o Corinthians, em que ele não pede em nenhum momento, e aí o Corinthians divulga isso daí, alguns jornalistas de forma muito irresponsável, de que ele pediu algum valor por trabalhar de domingo, algum adicional por trabalhar de domingo, ou algum adicional noturno, ou hora extra, enfim. Eu vi essas três correntes. E nenhum pedido em nenhum momento foi pedido isso daí, o processo é público, eu já falei mais de 1 milhão de vezes. O que foi pedido foi o descanso semanal remunerado, em que, por texto de lei, é preferencialmente aos domingos. Mas entende-se que para o jogador de futebol não pode ser no domingo, então poderia ser na segunda, na terça, ou qualquer outro dia. Então, quando se usa a expressão ali domingo na ação, é só porque o texto de lei diz que o descanso semanal remunerado é preferencialmente aos domingos. Mas ele nunca pleiteou nada por trabalhar aos domingos. Tanto é que, se ele tivesse esse descanso na segunda-feira, possivelmente a ação ia ser jogada improcedente. Então não tem o menor sentido isso daí. Ele não pediu hora extra, ele não pediu adicional noturno, ele não pediu algum valor, alguma compensação por jogar de domingo. Ele queria só um dia de descanso na semana. Ele queria um dia de descanso e ele queria demonstrar para todo mundo que esse um dia de descanso é importante, que isso existe. Tanto é que, volto a dizer, o processo está lá para quem quiser ver. Depois, quem quiser me mandar mensagem aqui, eu encaminho o número do processo. Se der até encaminho o processo, não tem problema nenhum. Foi feito um acordo com o Corinthians, no qual, basicamente, isso está informalmente exposto lá. Ele até meio que abre mão desse valor da condenação. O valor era para ser muito maior. Ele faz o acordo num valor bem menor, que é justamente para não ter essa discussão. Na discriminação, conta lá uma pequena parcela do acordo como descanso semanal remunerado por fins de discriminação de acordo. Mas o principal objetivo dele era mostrar que, olha, o jogador é um trabalhador como outro qualquer, ele precisa ter um dia de descanso. E é isso que eu venho tentando bater e venho tomando muita porrada, Gustavo, porque quando a gente fala de jogador, a gente ouve sempre, e aí você que está no meio e que é um torcedor apaixonado, e quando a gente mexe com paixão é complicado, a gente ouve que, mas isso daí o jogador é uma especificidade da profissão, é uma particularidade da profissão, uma peculiaridade da profissão. E toda profissão, até onde eu conheço, até onde eu entenda, toda profissão, essa particularidade serve para trazer algumas garantias para o trabalhador.
Então, o sujeito que mexe com algum produto químico, ele vai ter lá insalubridade. A particularidade Claro. é mexer com produto químico. Então, ele vai ter um adicional de insalubridade. O sujeito que mexe com arma de fogo, a particularidade é mexer com arma de fogo, então ele vai ter um adicional de periculosidade. E para o jogador de futebol é completamente ao contrário. Para o jogador de futebol, é assim, ele não tem que ter o descanso semanal remunerado porque é da profissão dele, ele tem que jogar todo dia. Então, assim, esse argumento, para mim, ele não tem muito sentido, ele é muito vazio. Eu costumo citar sempre de exemplo, o vigia noturno trabalha à noite, a particularidade dele é trabalhar à noite. E mesmo assim ele tem lá o seu adicional noturno, a sua hora noturna diferenciada e tudo mais. Então a gente precisa começar a enxergar o jogador de futebol como um trabalhador normal, até porque a grande maioria não é essa maravilha que a gente acha, que o cara ganha rios de dinheiro, né? O Paulo André, que quando ele adquire uma notoriedade, ele tratou de utilizar essa notoriedade dele em prol da classe. Né? Ele encabeça lá o movimento Bom Senso Futebol Clube e agora, de novo, ele demanda o Corinthians e levanta uma bandeira, algo que não era comentado, não era debatido, não era discutido, né? E coloca uma situação a mais, Gustavo, que assim, é até curioso. Foi feito um acordo nesse processo, se eu não me engano, no mês de março. E o que ganhou uma notoriedade, uma publicidade gigantesca nisso daí, porque a decisão saiu, acho que em primeira instância em 2017 e em segunda instância em 2018. E aí o Corinthians tinha recorrido para Brasília e a gente estava aguardando o julgamento de Brasília. E em março nós fizemos um acordo. E aí, em maio, acho que no meio de maio, que o Corinthians vai a público para dizer que não vai mais jogar de domingo e de quarta-feira à noite por conta do processo do Paulo André. Mas já tinha sido feito um acordo que é justamente para resolver esse problema. É isso que eu realmente não entendi a postura do Corinthians nesse sentido. O Davi está perguntando para a gente aqui sobre essa suposta lista negra, né, que os clubes teriam elaborado. Você entende que cabe alguma medida judicial prévia aí, preventiva, de imediato? Eu acho que o Ministério Público do Trabalho deveria agir, porque isso daí é a famosa discriminação. Eu estou discriminando alguns trabalhadores e mais. Discriminando na minha... E aí, sendo bem informal, sem qualquer tipo de fundamento. Porque se a gente pegar essas ações que os clubes acham que são absurdas, todas as ações foram julgadas procedentes. Então, elas não são tão absurdas. A gente não pode acreditar que uma ação é absurda porque o Poder Judiciário também concordou. Diferente de uma ação que o atleta pede lá qualquer coisa e de repente é improcedente. Eu peço danos morais absurdos porque eu não recebi um copo de água. E que pode até ser condenado em litigância de má fé, se for tão absurdo assim, né? Exatamente. Agora, se eu tive ação, ela teve o crivo do Poder Judiciário e na sua grande maioria, em primeira, segunda e terceira instância. Como eu posso tratar esse tipo de ação como uma absurda? Na verdade, os clubes deveriam montar essa lista para dizer que vamos montar uma lista negra dos atletas que pleiteiam na justiça aquilo que nós não queremos pagar. Aí eu concordo. Aí é um direito do clube. Mas não querer denominar direitos como sendo absurdos. E a métrica, como você disse, a métrica que eles usam, eles tratam como direitos absurdos aqueles direitos que eles não querem, em tese, pagar. Eles que estão entendendo como absurdos os pedidos, né? E vou mais além. Se o jogador entende que ele tem que receber e o clube entende que não tem que pagar, compete, acho que, ao Poder Judiciário decidir. Acho que na grande maioria dos casos o Poder Judiciário decidiu que o clube tinha que pagar. Então acho que é a maior prova de que o pedido não é tão absurdo assim. Óbvio que uma ou outra decisão do Poder Judiciário ela acaba sendo equivocada ou acaba desagradando uma ou outra parte, mas não dá pra gente tratar isso como absurdo, né? Claro, absurdo é o que é má fé. E aí existe a ferramenta jurídica aí, que é a litigância processual, que é a litigância de má fé, para impedir que esse tipo de situação aconteça. Ainda sobre o Paulo André, pegando essa linha, você comentava sobre a coisa, você até cita, né, o caso do Bom Senso, que foi um movimento que, por um período, ele foi bastante intenso, né, com uma série de atos e ações, e depois ele foi se desmantelando. Como surge o Bom Senso e por que ele acaba no finalzinho perdendo a força e não indo tão adiante como parecia que ele ia fazer? Gustavo, o Bom Senso ele surge de uma conversa entre o Alex e o Juan. O Alex acho que estava no Curitiba e o Juan no Inter. Os dois voltando da Europa, de um longo período na Europa.
E conversando ali, depois do jogo, na troca de camisa, dizendo que eles estavam cansados, que tinha uma maratona ainda pela frente, que além do cansaço do que jogaram até aquele momento, tinha mais uma sequência grande de jogos, e que eles vindo da Europa, eles não estavam mais acostumados a isso, e que a situação estava cada vez mais complicada e eles estavam preocupados. Surgiu o D'Alessandro também na conversa, e aí, nesse meio tempo, o sindicato estava tentando tratar o calendário do próximo ano. Só um minutinho, Gustavo. Eu falei Fica à que eu vontade. esperar um minutinho só. Tranquilo. Fala oi pro meu filho aqui, ó. Eu disse que ia acontecer Ô, lindão! E aí, cadê o outro? O outro tá fazendo alguma coisa, não sei o que. Tá bom, eles estão indo embora. É Léo Desculpa, viu, e... gente? Rafa. Rafa e Léo. Tchau. Esse é o Léo, é o maior. Esse é o Rafa, esse é o menor. Esse é o Rafa. É o menor. Ah, tá. Esse é o menor. Então, retomando, Gustavo, o sindicato estava tentando organizar o calendário do próximo ano, o ano de 2014, que era um ano de Copa do Mundo, e estavam se tratando esse ano como um ano atípico por ter Copa do Mundo. E é uma coisa que eu sempre disse, não é atípico, porque um ano nós temos Copa do Mundo, outro ano nós temos Copa América, e outro ano nós temos Olimpíadas. Então, de cada ciclo de 4 anos, o ano que eu não tenho nenhuma competição é que é o atípico. Ou ter uma competição no meio do ano é o normal. Esse é um ano atípico. Esse é um ano atípico. Esse ano é um ano atípico. Esse ano é um ano que não conta. Esse ano a gente vai pular ele. Enfim. E aí, o Alex, o Juan passaram a conversar com o Paulo André por algum motivo. E aí, acho que num acordo entre os capitães dos clubes. E aí eles estavam indignados, queriam fazer alguma coisa. Me parece que fizeram uma espécie de uma votação ali para ver quem que poderia ajudar eles na questão do ponto de vista jurídico. E aí alguns atletas indicaram o meu nome porque já me conheciam. E aí me botaram no circuito e a gente começou a organizar esse movimento que para mim foi algo extraordinário, foi um aprendizado gigantesco do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de entender o futebol. Diferente do que todo mundo imagina ou possa imaginar, não foi um movimento da elite para ganhar mais e jogar menos, muito longe disso. Foi um movimento, sim, organizado pela elite. Até porque a elite tem voz ativa. Porque o jogador do clube de menor expressão, ninguém vai dar ouvido, ninguém vai querer saber o que está acontecendo e tudo mais. Mas dentre as principais preocupações os clubes menores jogarem uma quantidade maior de jogos no ano, ter o calendário como no ano todo, ter o ano cheio, não ter esse ciclo de 3 ou 4 meses de competição. Os clubes grandes ter uma redução de jogo, porque estava se jogando muito isso. Tem diversos estudos. A Universidade do Futebol ajudou muito a gente nisso daí, de despesas que os clubes tinham, porque o jogador machucava, e machucava muito. Então, o custo não valia a pena. Eu tinha um jogador lá que me custava tantos mil por mês, 1, 2, 3, e que ficavam tantos meses machucados, então eu pagando o salário desse jogador sem poder usar, porque eu estava tendo muito jogo. Enfim, então o objetivo era tentar melhorar o futebol como um todo. E aí toda aquela campanha foi bacana, que no primeiro momento fizemos uma reunião com acho que os principais capitães de cada clube em São Paulo. Uma reunião que era para ser em off, mas rapidamente a imprensa descobriu, foi divulgada. Enfim, traçamos ali um protocolo e o primeiro movimento, eu me lembro que foi todos os jogadores antes da partida, em volta do campo, se abraçarem, intercalado o jogador de cada equipe, para tentar demonstrar que os jogadores estavam unidos. E no primeiro momento, a Globo, que detinha o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, não reconhecia bom senso e não falava de bom senso. Então foi engraçadíssimo, até uso uma frase do Alex, que foi o final de semana que mais morreu o diretor de clube, porque a Globo tratava aquele abraço em volta do grande círculo como um minuto de silêncio porque faleceu um diretor do clube. E todos os jogos foi dito isso. Não deu certo, aí no segundo momento foi a história da faixa. Quando os clubes entravam em campo, ficavam perfilados por o hino nacional, a gente estendia uma faixa. E aqui, eu não sei se eu vou me alongar muito ou não, Gustavo, mas eu queria que assim, o pessoal entendesse o empenho dos atletas. Porque imagine você ter que elaborar 10 faixas em sigilo e remeter essas 10 faixas para 10 campos, 10 estádios diferentes, sem que ninguém saiba, transportar. E você não pode expor para o clube, porque tinha clube que não queria, não era muito favorável no primeiro momento. Claro. Então, assim, era uma logística absurda.
E quando essa faixa foi estendida, na hora do hino nacional ali, que os clubes estavam em campo, a Globo passou a mostrar só o busto do atleta, a parte de cima. Então a faixa que estava aqui embaixo não passava na televisão, então não tinha força. Aí no segundo momento foi a história de tocar a bola ali e ficar 1 minuto parado, sem mexer na bola. E tinha-se uma preocupação muito grande, isso é legal o pessoal saber, sabe? Porque a gente estava numa reta final de campeonato e a gente queria interferir o mínimo possível no campeonato. Então assim, mas isso aqui pode tomar cartão amarelo. E aí tem jogador que vai ficar suspenso e vai interferir no resultado esportivo. Então não vamos tomar essa medida, vamos tentar uma outra medida. Enfim, e aí teve um episódio fantástico, procurem no YouTube aí um jogo Flamengo e São Paulo em Itu, em que no primeiro jogo daquela rodada lá tinha sido feito isso daí, que toca a bola, deixa a bola parada, não lembro se era 1 minuto ou 30 segundos, todo mundo de braço cruzado esperando que a CBF fizesse alguma coisa. E o juiz desse jogo, isso foi divulgado pela Globo, ele disse que iria dar cartão amarelo para todo mundo se fizesse isso aí, que não iria admitir. E eu me lembro que um pouquinho antes do jogo, o Rogério Ceni e o Chicão me ligaram e falaram que o juiz tinha ameaçado, se ele podia, o que ia fazer e tudo mais. Eu disse que não podia, que não tinha o menor sentido, e eles estavam preocupados com essa história que eu falei, de tinha jogador pendurado e aí ele ia ser suspenso, ia interferir no resultado da competição. E confesso ali naquele momento que eu fiquei extremamente chateado, porque eu pensei que o movimento fosse falhar ali, e eu sabia que se falhasse em algum momento a gente ia perder muita força. E aí eles tiveram uma saída genial, e esse vídeo vale a pena procurar no YouTube, que eles começam o jogo e para não deixar a bola parada para o juiz não dar o cartão amarelo para todo mundo, eles ficam tocando a bola de um lado para o outro, um goleiro para o outro, ficam jogando a bola de um lado para o outro, e no primeiro momento até o goleiro corre de um lado para o outro, o árbitro corre de um lado para o outro, achando que o jogo está acontecendo, até ele entender que não, que era parte do movimento, enfim. E aí o movimento vai. O problema do movimento ter perdido força, Gustavo, é que realmente a briga era muito grande. A briga não era só contra, de repente, uma CBF da vida ou só contra uma Globo da vida. Eu tive algumas reuniões com a Globo e acho que foi das conversas mais saudáveis que eu tive. Tanto a Globo quanto a CBF chamam vocês para a mesa, né, para conversar. A CBF não chama. Honestamente, a CBF não se importa muito em chamar. Nós que nos colocamos, quase que nós obrigamos a CBF a nos receber. E aí eu tenho uma reunião lá em que vou eu, o Paulo André, o Sidorf, que é uma coisa que a gente precisa tirar o chapéu, porque é um holandês que não tem nada a ver com nada e demanda ali do seu tempo para ir numa reunião na CBF para tentar melhorar o futebol brasileiro, que ele tinha acabado de chegar e nem precisaria estar ali. Não ia ficar muito tempo, como de fato não ia ficar muito tempo e não precisava daquilo ali. O Dida, que estava completando 40 anos naquele dia, então ele passou o aniversário dele de 40 anos em reunião. O Juninho Pernambucano e o Cris Zagueiro. Então nós fizemos uma reunião na CBF e foi uma das coisas mais lamentáveis, porque na época o presidente era o Marim e ele só sabia dizer ali que o Brasil era pentacampeão mundial e o Brasil não precisava aprender nada com ninguém, e o Brasil precisava ensinar tudo para todo mundo, e o Brasil era pentacampeão mundial e não estava entendendo nada do movimento. E quando eu falo de Globo, a Globo sim nos chama para conversar, e a Globo traz números, traz elementos. Eu posso até não concordar isso, na época eu disse, eu posso até não concordar com tudo que a Globo disse, mas a Globo justifica tudo que ela faz. Ela tem a justificativa dela. Diferente da CBF, que a conversa era somos pentacampeão e sabemos de tudo. A Globo, ela tem os defeitos dela, históricos, muitos, inclusive ela já reconhece. Agora, principalmente, os defeitos dela estão ficando flagrantes, porque tem outros players no mercado e o mercado vai mudar. Hoje eu até escrevia isso e estou até doido para chegar a 21h30, né, 21h40, para assistir ao jogo do Flamengo com Boa Vista na Flá TV. Acho que todo mundo devia fazer isso, que hoje pode ser um grande marco aí no fim do monopólio da Globo. Tô receoso que saia uma decisão judicial de última hora impedindo a exibição dessa partida. Mas a Globo, é o que você disse, tecnicamente, tanto é que ela não é uma das maiores emissoras de televisão do mundo, maiores aglomerados de comunicação do mundo, à toa. Naturalmente, eles sabem o que eles estão fazendo. E aí, vocês conversam com a Globo, conversam com a CBF, mesmo a CBF dizendo que não tinha nada para fazer, porque somos pentacampeões do mundo e tal.
E aí o tempo vai passando e o movimento dá uma arrefecida, ele dá uma esfriada. Faltou o quê? Faltou apoio dos atletas, faltou engajamento dos atletas, faltou faltou força. um O que pouquinho. faltou? Hoje eu enxergo que faltou um pouquinho de união dos atletas, um pouquinho mais de união dos atletas, porque de fato a gente via a todo momento o Paulo André, o Alex, o Juan, o Dida falando, o Fernando Praz, e para mim era para ser um movimento dos atletas como um todo. Então acho que eram para todos estarem engajados de alguma forma nesse movimento. Então acho que faltou essa união dos atletas e faltou talvez uma melhor compreensão da mídia e do público em geral. Porque, volto a dizer, o público disse durante muito tempo que é um movimento dos caras querem jogar menos e ganhar mais, os caras querem jogar menos e ganhar mais, os caras querem... E, na verdade, nunca foi isso. O objetivo era completamente diferente. Uma curiosidade, eu não sabia à época, tá? A gente questionou a Globo, por exemplo, quando eu falo de números, Gustavo, de informações. A gente questionou muito a Globo esse jogo de quarta-feira às 10 horas da noite, que de fato é um horário ruim. E o Alex mesmo fala, eu estou num hotel bom, pego o ônibus, tem batedora, eu chego no estádio, jogo, se for em casa, minha família está lá, eu entro no meu carro e vou para casa, se for fora, eu volto de ônibus para o hotel, durmo e no outro dia viajo. Para mim não tem problema. Mas o cara que vai trabalhar, nós não temos transporte público decente, nós não temos segurança, é difícil. E a Globo Chega em casa 1h30, 2 da manhã. Mas a Globo vem e rebate, volta a dizer, não estou julgando se está certo ou se está errado, mas é uma informação que eu não sabia. Eu até então pensei que o horário nobre da Globo para transmissão de jogo fosse no domingo à tarde. Eu sempre tive essa convicção. E a Globo disse que não, o horário nobre deles é na quarta-feira à noite, porque eles entendem que no domingo à tarde o público classe A e B, via de regra, vai almoçar fora e vai almoçar mais tarde, vai ao clube, vai ao shopping, e nem sempre está na frente da televisão para ver o jogo. E na quarta-feira à noite, 10 horas da noite, ainda que a pessoa fique trabalhando até um pouco mais tarde, ela chega em casa, janta, e esse horário é o horário dela do relaxar, do descansar. Então, é a maior audiência que eles têm no futebol e mais. Eles tinham lá um estudo planilhado de que os clubes jogavam no máximo, acho que não lembro se eram 3 ou 4 vezes nesse horário por campeonato. Então, volto a dizer, posso não concordar com o horário, mas pelo menos tinha uma explicação plausível e que me faz refletir. Diferente de eu falar, esse horário que eu quero, é isso porque eu quero, é isso porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer que esse é o horário nobre, pelo menos do futebol para a Globo, porque o brasileiro gosta mais de novela do que de futebol. Porque o horário nobre dos nobres, assim, para a família, é o horário de 8h30, 9h, que é o horário que está a novela. E na minha concepção, para o torcedor ir ao estádio, 8, 8h30, meio de semana, é o horário perfeito. Dá tempo de sair do trabalho, ou vai direto, ou passa em casa. Se o jogo começou 8h30, 10h30, acabou, 11h30, meia-noite está em casa. Seria ali, quer dizer, na minha cabeça, o horário perfeito, ideal para se jogar no meio de semana. Tem uma pergunta interessante, eu não vi mais quem fez, gente. É importante fazer na interrogação, porque eu consigo lançá-la aqui. Mas eu peguei e não me esqueci. Perguntam aí o seguinte: qual que é aquela demanda que você fala assim, puxa vida, você perde em primeira instância, você fala assim, puxa vida, para reverter isso aqui vai ser... E você vai para o tribunal, ou superior, ou próprio regional, e vira. Qual que é a demanda ou alguma demanda pontual? A demanda pontual. Qual o caso que você falou assim, poxa, esse caso não rolou na primeira instância, ou, porventura, você assume na segunda instância? É uma demanda difícil, que você falou, porra, desse cara foi difícil demais, mas no final deu certo. Cara, ou não tem? Não, tem, cara. Eu tive uma demanda muito bacana contra um clube pequeno aqui do interior de São Paulo. E quando eu digo é um clube que talvez jogue a terceira ou a quarta divisão, não sei que divisão que está, no qual eles foram eliminados do campeonato estadual. E aí o clube, enfim, falou para todo mundo, vai para casa e toca o barco. Não preciso mais de vocês aqui. E o pessoal tinha mais 20 dias de contrato. E esse jogador, amigo meu, virou até um baita de um amigo, um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Ele tinha uma proposta para jogar a Copa São Paulo, que é a Copinha São Paulo, que é uma continuação do estadual, que é um projeto para os times terem atividade por outro clube. Ele até falou, eu posso ir para esse outro clube? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte,
espera terminar o seu contrato oficialmente com o clube A para você ir para o clube B. Ah, então o contrato a partir de tal data, o seu contrato acaba dia 11, o contrato seu novo a partir do dia 12. E ele falou, mas eu posso ir lá apresentar e tudo mais? Eu falei, cara, puta, eu não recomendo. Ah, estão me enchendo o saco. Eu falei, bom, cara, tenta evitar. Mas ele acabou indo e saiu na imprensa local ali que o clube teria contratado ele. Pois Na bem, vigência do contrato anterior. mas saiu uma notícia. O clube anterior não tinha pago, não era só esses 20 dias de salário, tinha pago 2 meses de salário. 2 meses mais esses 20 dias. Então a gente entrou com uma ação dizendo que, olha, o clube não pagou aqui os salários, enfim, os direitos dele, então nós temos direito de receber. O clube se defendeu alegando que houve abandono de emprego por parte do meu cliente, tanto é que ele tinha sido contratado por outro clube. E aí eu pedi a expedição de ofício para a Federação Paulista para que apresentasse data de registro dos contratos para provar que não, que os contratos eram eles, a data deles acabou um e começou outro. Enfim, disse que a notícia que juntaram, e uma única notícia que saiu num único canal, na verdade, era uma notícia da imprensa, mas que não era verdade, que é uma prática comum do futebol, de repente o jogador ir lá e se apresentar, fazer os testes, mas não tinha assinado nenhum contrato e tudo mais. E que não tinha abandono de emprego, até porque para ter o abandono de emprego, meu cliente precisaria ter os 30 dias e não tinha completado os 30 dias, ele precisaria ter sido... E existe o princípio da imediatidade, que acho que ele serve para os dois lados, do mesmo jeito que se eu tiver alguma infração contratual, eu tenho que comunicar o meu clube de imediato, meu empregador de imediato, o empregador também tem que comunicar o empregado de imediato, e não 6 meses depois no curso de um processo para alegar um abandono de emprego. E o Poder Judiciário entendeu que teve abandono de emprego, que houve abandono de emprego, então que meu cliente tinha que pagar a cláusula indenizatória desportiva para o clube, só que daí fez lá uma lambança jurídica, e eu chamo sim de lambança jurídica, para reduzir o valor da cláusula indenizatória desportiva, porque faltava pouco tempo de contrato e tudo mais, que para mim é um negócio sem pé nem cabeça, porque nós não temos mais redutor da cláusula indenizatória. Até 2011 nós tínhamos, que eu acho que é um dos grandes retrocessos que nós tivemos. E aí esse processo agora está no tribunal, estou aguardando a decisão do tribunal. E tive um outro caso interessantíssimo, também curioso, Gustavo, esse é bacana, que trata até... O Pato surge o nome do Pato nesse processo. Eu sou fã do Pato, o cara para pegar mulher bonita, viu? Nossa Senhora. Ele não é um pato, ele é um gato. Aquela da Globo, que ele casou, que está agora no Clone, esqueci o nome dela agora. Stephanie Brito. Stephanie Brito. Aí depois, a filha do Berlusconi. Depois aquela loura lá, que era a tcheca no seriado do Multishow. Como é que ela chama? A loura gigante. Matiz. E agora ele tá com a... Filha do Silvio Santos. Filho do Silvio Santos. O cara vai pegar mulher bonita. Puxa vida. Mas aí conta a história do Pato. Não é. Surge o Pato. E assim, os causos que nós temos nos processos. Eu tive um caso de um jogador ali que ele foi demitido pelo clube. Demitido. Inquestionável demissão. E eu entrei com uma ação cobrando o que tinha atrasado e cobrando a cláusula compensatória desportiva, que eram os salários até o final do contrato. O juiz, em primeira instância, ele julga improcedente esse meu pedido da cláusula compensatória desportiva. Ele reconhece a demissão imotivada, mas ele julga improcedente por falta de amparo legal, de previsão legal. Eu entro lá com embargos de declaração, dizendo que eu só queria justificar por que não tem amparo legal, se o artigo 28 diz isso, isso e isso. Eu tomei uma litigância, embargos protelatórios. Eu sou autor, eu tenho para receber e eu tomei embargos protelatórios. Recorri para o tribunal. E resolvi fazer a sustentação oral. Eu não sou muito de fazer sustentação oral, confesso. Deveria fazer muito mais. Mas eu não sou muito, mas isso daí me deu vontade e falei, eu vou sustentar. E, cara, eu fiquei pensando, acho que umas 2 noites, assim, como que eu vou sustentar esse processo de uma forma que não fique chato? E não consegui solução, não achei solução. Então a solução que eu achei foi o seguinte: fui sustentar, coloquei aquela capa do Batman que eu sempre me enrosco para colocar aquele negócio, pedi desculpa. Pegou lá na sala do AB ou você levou a sua? Não, aqui no TRT 15 tem ali eu não tenho isso daí, não tem na sala no próprio tribunal, cada sala tem a sua ali.
Eu pedi desculpa para os desembargadores, mas eu precisava ler o artigo de lei porque ele é muito claro. E o motivo do equívoco da decisão é justamente a falta, a existência de previsão legal. E li o artigo 28 lá, que diz que contrato de trabalho, cláusula compensatória para caso de rescisão imotivada, tendo valor mínimo os salários até no final do contrato. Então, eu pedi a reforma da decisão. Aí o desembargador começou dizendo que eu até pedi desculpa por ser relativamente simples a minha sustentação. Aí o desembargador, lá, o relator, disse que não era simples, porque por conta dessa multa aí, e palavras do desembargador, o meu Corinthians não pode mandar o Pato embora, que foi logo na sequência que o Pato perdeu aquele pênalti contra o Grêmio e tudo mais. Aí eu pedi a palavra e o desembargador, eu falei, desculpa, senhores, nós estamos julgando fulano contra ciclano, não Corinthians contra Pato. Então vamos atentar aqui. Doutor, mas é complicado, até porque também existe uma divergência no TST, se essa multa é geral ou não. Aí eu pedi desculpa, eu falei, não, excelência, não existe divergência, porque... E aí ele cortou a palavra, desligou lá o microfone, não deixou eu falar. Enfim, e aí ele disse que realmente a multa era devida, a cláusula compensatória era devida, mas fez lá um meio termo para chegar num valor irrisório lá. E depois eu acabei recorrendo para o TST e o TST reconheceu que tinha que respeitar o valor mínimo e tudo mais. Mas assim, a gente enfrenta algumas coisas que não são das mais saudáveis não, viu, Gustavo? A lida do advogado não é fácil. E pensando especificamente no caso do direito trabalhista desportivo, a gente tem uma lei especial, é um contrato especial, que não é cobrado nos editais de concurso da magistratura, via de regra, né? Então, acaba que infelizmente, alguns magistrados não conhecem. E mais, né, Gustavo? Eu acho que assim, a imagem que se passa no futebol brasileiro, eu tenho diversos amigos na imprensa e eu faço questão de falar isso, é uma imagem fantasiosa, porque os jogadores não são todos muito bem remunerados, não tem todos muita estrutura. Então, você falou do Flamengo, por exemplo. A gente teve o jogo do Flamengo, aquele primeiro jogo contra o Bangu. É desumano marcar o jogo do dia para a noite e você achar que você está colocando em iguais condições de disputa um Flamengo com toda a estrutura que tem de um lado e o Bangu, que infelizmente não tem tanta estrutura. E a realidade do futebol é a do Bangu, não é a do Flamengo. O Flamengo é algo fora da curva. Mas todo mundo enxerga o jogador de futebol como aquele sujeito muito bem remunerado, como aquele sujeito que ganha caminhão de dinheiro e que só quer ganhar mais e mais e mais, e infelizmente não é assim. Quantos por cento ganham, sei lá, mais do que 5 mil reais? 2%? 5%? Tem estudo da CBF que diz que 83% ganham até o salário mínimo, 87% ganham até 3 salários mínimos, 92% ganham até 5 salários mínimos. Eu acho só que esse estudo da CBF, assim, para o pessoal achar, porque muita gente fala, você só defende jogador. Não, eu tento defender o que é certo. Esse estudo da CBF, ele tem uma parcela de equívoco, porque ele desconsidera a época que foi feito o direito de imagem, que acaba sendo parte da remuneração do jogador. E na época que esse estudo foi feito, salvo engano, não tinha aquela previsão, aquela divisão dos 60-40. Então tinha muito jogador que ganhava R$1.000 na carteira e 2, 3, 4, 5 por fora. Então ali não representa a remuneração efetiva do jogador. Mas representa um pouquinho o cenário do futebol, que não é essa maravilha que todo mundo acha. Todo mundo acha que todo jogador de futebol é rico. Todo jogador de futebol ganha a fortuna. Todo mundo é Neymar, né? Exatamente. Então o André está perguntando, atleta de formação, quer dizer, categoria de base, com lesão e dispensado, cabe dano moral? Seria acidente de trabalho? O Andrei está perguntando isso? O Andrei está perguntando. Acho que é consulta, hein? Cara, vamos lá. Eu acho que é difícil da gente quadrar. Não sei se cabe dano moral. Eu sou um cara que eu sou radicalmente contra dano moral. A gente tem brigas homéricas lá no escritório, porque eu não vejo dano moral em quase nada. O meu sócio vê dano moral em quase tudo. E a gente acaba entrando com algumas ações ali pedindo dano moral e acaba sendo procedente. E ele bate na minha sala e fala, falei que tinha dano moral. E eu sou um cara que... Eu acho que no Brasil falta uma previsão legal para o que a gente chama de dano moral. Para mim, o dano moral é quando você abala a moral do sujeito de forma efetiva.
O atleta de formação que se lesiona, eu não vejo a moral dele abalada. A gente pode criar aí um outro tipo de dano, mas não dano moral efetivamente, a minha opinião. Ainda que se considere acidente de trabalho? Você entende que não tem dano? Acidente de trabalho eu entendo que não, porque na verdade não tem um vínculo empregatício, até atleta às vezes não tem nem condição de formar o contrato de trabalho, porque o atleta de formação, não sei se ele está tratando aí do que tem o contrato de formação ou não. Mas o que tem o contrato, mesmo que tenha o contrato de formação, o texto dele é muito claro que ele não tem a relação de emprego e mais. Às vezes o contrato de formação com seus 14, 15 anos, o atleta nem teria condição de ter o contrato profissional, ele talvez seja meio que equiparado aí ao menor aprendiz. Então, eu não vejo como um acidente de trabalho. Eu acho que ele tem direito, a gente pode tentar fazer uma analogia aí ao que diz o artigo 45 da Lei Pelé, do clube ter que reparar todos os custos para o tratamento dele, mas eu não vejo como um acidente de trabalho efetivo. O Andrei está dizendo ali que não é consulta, não. É que é uma briga de jurisprudência e ele achava importante a sua opinião. Eu tendo a entender que tem dano moral. Eu também não sou muito de dano moral, mas eu tento a entender. Tem uma outra pergunta aqui que chegou pra gente. Vamos ver de quem é. Do Di Barbosa. Se eu consigo puxar ela aqui, que ela tá grandinha. Ainda apanha aqui às vezes. Deixa eu ver só. Clico aqui, ela abre. Aproveitando que o Dr. João mencionou o posicionamento do Corinthians, qual a sua opinião, a opinião do Dr. João Quiminazo, sobre o adicional noturno dos atletas? Qual a sua opinião? Eu acho que primeiro nós temos lá a previsão na Lei Pelé dos acréscimos remuneratórios que vem justamente para trazer uma maior segurança para essa relação. Então, se a gente considerar o contrato, talvez, do Paulo André ou do Maico, que é o outro caso aí que nós tivemos, acho que o Maico que pede adicional noturno no processo contra o São Paulo, são contratos anteriores salvo engano, do Paulo André eu sei que era, do Maico eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza. Anteriores à criação, à existência desses acréscimos remuneratórios, que é justamente para que o atleta seja remunerado por isso. Então, acho que se a gente tiver essa previsão contratual, com amparo em lei e tudo mais, eu acho que o atleta não tem direito. Agora, se eu não tiver uma previsão contratual, se o contrato não estiver dizendo que eu estou pagando os acréscimos remuneratórios, por mais que seja normal o atleta jogar à noite, eu acho que ele faz jus a receber o adicional noturno. E aí eu faço uma crítica aqui, por exemplo, aos sindicatos, porque eu acho que os sindicatos deveriam atuar de uma forma muito mais intensiva nisso daí, por meio de acordos coletivos, de convenção coletiva, tentando regulamentar isso daí para que a gente não tenha essa discussão. O Felipe Rino está dizendo ali, o Felipe Rino, que é outro grande advogado aí, que atua muito do lado dos atletas, que nos casos do atleta de formação, o 29, parágrafo 6º, inciso 3, prevê a contratação também do seguro para o atleta. João, a gente comentava no início sobre o bom senso, a questão do regulamento, do calendário. A gente tem os campeonatos estaduais que tem um viés tradicional, que muito embora a maioria deles não tenha um grande apelo de público, tem uma questão cultural, de tradição. Você entende que para resolver a questão do calendário tem que acabar com o estadual? Qual que é a forma da gente conseguir alinhar aí dentro do ano Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Estadual, pontos corridos? Como que a gente consegue? Porque o Brasil tem essa peculiaridade que os outros países não têm, né? Gustavo, vamos lá, cara. Minha opinião, tá? Nós sempre tivemos campeonato estadual. E a maioria dos clubes do Brasil, eles estão, infelizmente, em estado de falência. Então, acho que não é o estadual que está salvando os clubes. Muito pelo contrário. Do jeito que nós temos aí, você pega o estadual de qualquer estado, qualquer clube aí de menor expressão que não tem esse calendário do ano todo, que não esteja numa primeira, segunda ou até numa terceira divisão, acaba tendo dificuldade financeira, não conseguindo honrar com os compromissos. Então, acho que o estadual não é o salvador da lavoura. Na época do bom senso, a ideia que nós tínhamos no âmbito nacional, era, num primeiro momento, sim, de fato, acabar com o estadual, mas acabar da seguinte forma: eu transformaria o estadual numa quarta, quinta, sexta, sétima divisão nacional. Então, teria como é na Inglaterra. Como é na Inglaterra. Então, eu tenho uma divisão inferior ali, regionalizado, para reduzir custo. Eu continuaria mantendo essa rivalidade entre os times ali da cidade próxima, que estariam jogando sempre. E aí, talvez, conforme os clubes avançassem de fase, eles poderiam
depois essa micro-região iria ganhando um pouquinho maior de... Ah lá. Essa micro-região ganharia um pouquinho mais de espaço. E sobre a história do jogar contra os grandes, sobre o ter receita e tudo mais, eu acho que nós temos a Copa, como é na Inglaterra, como é na França, que você vai ter a possibilidade de jogar contra um time grande. Agora, o que eu acho que é mais importante, nós recebemos na época do Bom Senso uma carta de um clube que eu não vou me lembrar o nome, talvez a Catanduvense ou a Ferroviária, não lembro qual dos dois, dizendo o seguinte: a gente não quer poder jogar contra os grandes, a gente quer ter estrutura para poder jogar contra os grandes. Então a gente quer crescendo e crescendo e crescendo para poder jogar contra os grandes. Não adianta a gente fazer um estadual aqui que eu vou jogar 1 ou 2 partidas contra o time grande e depois eu vou me quebrar. O clube financeiramente não é sustentável. Então, a minha ideia de calendário seria basicamente essa daí: a gente tentar transformar o que tem hoje de estadual num campeonato nacional de forma regionalizada para tentar manter realmente essa tradição, diminuir o custo e proporcionar que o clube tenha um calendário o ano todo e que possa ir avançando de fase até subir de divisão e conseguir jogar de igual para igual com os grandes. Como a gente tem caso aí, por exemplo, da própria Chapecoense, a cidade do André, que foi subindo de fase, foi conseguindo o seu merecimento para chegar onde chegou, não é por obra do acaso. Tem uma pergunta do Rafael aqui. Na sua opinião, o direito de arena é devido a todos os atletas, inclusive aqueles reservas que não entraram em campo? E qual seria a forma correta de cálculo do direito de arena? Eu entendo que o direito de arena é devido para todos os atletas, até aqueles que não entram em campo, aqueles que ficam no banco de reserva, até porque o direito de arena ele surge da transmissão do espetáculo desportivo. E a transmissão do espetáculo desportivo, ela implica, inclusive, quem está no banco de reserva. Então, se hoje o seu Atlético Mineiro quiser recontratar o Ronaldinho Gaúcho para jogar, ele pode não ter condição de jogo. Então, ele vai começar no banco. E eu não tenho dúvida que a televisão vai filmar muito mais o banco de reserva do que o próprio jogo. Isso aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Então, é por isso que decorre o direito de arena. Eu acho que todo mundo que participa do espetáculo esportivo tem o seu direito. Existem correntes alternativas aí. Por exemplo, a época que se pleiteava a diferença do direito de arena, então o cara que estava advogando para o jogador que era titular absoluto, um goleiro que jogava muito, ele dizia que isso era para ser dividido entre os 11 titulares. O cara que estava advogando para o goleiro reserva, que quase nunca joga, desenvolvia a tese que era para ser dividido entre os titulares e reservas. A minha opinião é que tem que ser dividido entre todos, de forma igual. O Andrei faz uma outra pergunta aqui, a nossa última pergunta, daqui a pouquinho o nosso tempo vai estourar. Qual a sua opinião, se tem relação, qual a opinião dos senhores? Tem relação intrajornada, interjornada? Parece que agora ele comenta ali anteriormente que vai haver um acordo aí para que se faça um intervalo de 66 horas entre os jogos apenas, né? O que você entende no âmbito desportivo que seria um intervalo justo, talvez até pelo estudo que o Bom Senso fez, intrajornada e principalmente interjornadas entre as partidas? Gustavo, se a gente for analisar um momento agora de pandemia, um momento que nós estamos vivendo, acho que nós temos que deixar tudo que nós sabemos de lado e entender que é o momento de todo mundo ceder um pouco ou ceder muito para chegar num denominador comum. Então, infelizmente, agora eu acho que todo mundo vai ter que ceder para ter uma redução nesse intervalo entre jogos, talvez dar uma readaptada em alguns regulamentos para aumentar o número de substituições, para que o desgaste seja menor. Então, nesse momento, talvez a pergunta seja mais voltada para esse momento, eu acho que tudo é válido, desde que a gente consiga efetivamente ouvir todas as partes, todos os envolvidos. Não adianta a gente pensar em só proteger o atleta e esquecer do clube, ou só proteger o clube e esquecer do atleta. A gente tem que entender que o jogo é feito pelo clube, pelo atleta, pela federação ou pela confederação, pela emissora de televisão que paga uma fortuna para transmitir aquele jogo e tem que ter o seu direito de opinar, porque ela está pagando muito, ela está pagando e merece. O torcedor que está ali, que sustenta o dia a dia do clube, que envolve a paixão, a imprensa que acompanha os clubes ou o esporte. Então, acho que a gente tem que tentar entender todo esse cenário. E, diante dessa paralisação, e a gente não sabe dessa insegurança do que vai acontecer daqui para frente, eu acho que uma tendência muito gigantesca é que a gente reduza esse intervalo entre jogos,
para que a gente consiga, talvez, terminar o ano. Não é o cenário ideal, concordo que não seja. A gente tem que só pensar muito em não colocar... E quando eu digo não colocar os atletas em risco, eu não estou dizendo só preocupado com os atletas. Foi o que eu disse lá no começo. Lesão também. Um jogador que tem uma lesão é ruim para o jogador, mas também é ruim para o clube, porque ele vai estar lá na folha de pagamento e o clube vai ter que continuar pagando esse sujeito. Então a gente tem que tentar achar um meio termo para poder resolver isso aí de uma forma geral. Show de bola, Kimi. Estamos faltando aí 3 minutinhos para dar 1 hora. Muito, muito obrigado. Foi bom, mas voou. Eu tinha umas outras coisinhas que eu anotei aqui. Vale a gente fazer depois um segundo tempo para a gente ouvir mais causos. É muito interessante essa lida, como eu dizia. O advogado, a lida do advogado é difícil, e especialmente na justiça laboral desportiva, a gente vê, infelizmente, uma carência de especialização, né? Já falou-se em varas especializadas, enfim, mas ainda não saiu do papel. Pessoal que está assistindo aí, se quiser contratar o Quiminaz para uma palestra, para aula, te chama no Instagram, como é que te acha? Quem quiser, qualquer dúvida que tenha, o que precisar, pode me chamar com o maior prazer. Embora você tenha usado de toda essa educação, que nem sempre é tão vistosa, mas foi educado de falar o segundo tempo, eu já aceito o convite, eu acho que é bacana. Antes de entrar na live, tinha visto que ele botou diversas matérias ali sobre diversos assuntos que eu participei, a gente não conseguiu falar nem de metade daquilo ali, tem muito, acho Falando que... de 1,5. Você quis me perguntar da história do Pato e a gente não conseguiu terminar a história do Pato, para você ver a história do processo dele. Mas, enfim, eu estou à disposição para quem quiser. E se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, se alguém quiser conversar, enfim, meu Instagram está à disposição, os meus contatos estão à disposição. E aí a gente podia marcar de fazer uma outra live para a gente poder falar um pouquinho mais de... Eu acho que é legal essa conversa informal, Gustavo. Eu acho que é muito bacana e o pessoal talvez se divirta muito mais. Pelo menos eu, quando estou assistindo, eu me divirto muito mais quando tem a informalidade, quando meu filho chega, quando você pega o gato, quando a gente consegue falar sem ter muita frescura. E até porque fica um papo não cansativo para quem não é da área jurídica. A gente está falando, afinal de contas, igual o desembargador falou lá no dia de sustentação oral, poxa, essa porcaria dessa cláusula aí que está atrapalhando o Pato de sair do meu Corinthians. Então, não deixa de ser, por isso que eu achei muito legal o termo causos, não deixa de ser causos que a gente comenta e que estão aí no dia a dia, na imprensa, né? Nos papos de bar, hoje, né, com a proliferação de lives e comentários em redes sociais. Então, na verdade, eu não fui educadão, eu fui verdadeiro, acho que foi bom, a gente acabou... aprofundando a questão do bom senso, algumas perguntas que eu sempre quis te fazer, mas acaba aqui na correria, nunca tive a oportunidade de te fazer. E foi legal, porque era um movimento que, claro, que acrescentou, mas tinha tudo para ter sido mais do que foi, né? E aí agora o tempo vai passando, a gente entende um pouquinho. Valeu demais, muito obrigado. Estou marcando 1,46 segundos para derrubarem a gente. Muito obrigado. Você acabou que não despediu direito dos seus meninos para estar com a gente. Valeu demais mesmo. Um grande beijo para você. Uma quarta-feira iluminada. E vamos torcer. Falta 3h30. Vamos ver se a gente vai ver Flamengo e Boa Vista pelo YouTube na Flá TV. Valeu demais. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado, Gustavo. Um abração. Estou à disposição. Muito bom falar contigo. Prazer é meu. Imagina. Tchau, gente. Até mais. Valeu.